Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão do domingo à noite, hoje 30 de julho de 2023, me chamo Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga, psicanalista e também grupo terapeuta. Eu fiquei muito feliz que ontem a Americana proporcionou um encontro aqui no Teatro Municipal, que está acontecendo hoje também, a última sessão de Freud. Até coloquei nos meus stories as fotos, foi bem gostoso, foi bem importante esse momento, o teatro lotado com os atores Odilon Wagner e Cláudio Fontana. Uma peça de Elias Andreato. Na verdade, a peça narra um encontro hipotético, né, entre o Freud, que é o pai da psicanálise, e o escritor C.S. Lewis. Mas foi muito interessante porque traz o assunto da espiritualidade, traz o assunto da religião, traz o assunto de Deus, traz o assunto de Jesus. Eu achei muito importante esse tipo de reflexão na arte, esse tipo de reflexão para gente que trabalha com a ciência. Hoje, mais do que nunca, na minha opinião, a gente tem visto reflexões a respeito de Deus e a ciência, né? Nesses quase 30 anos que eu trabalho com a psicologia, depois com a psicanálise, eu vejo muita diferença de hoje e de antes nesse quesito, em muitas coisas, né? Muita diferença de hoje e antes, mas falando desse quesito da espiritualidade, de Deus, a ciência podendo conversar um pouco mais sobre isso. Isso é muito importante. E essa peça, ela traz, né, pra gente algumas reflexões e a arte trazendo também essa emoção pra gente, né? Foi muito bonito. E eu fico muito feliz que a Americana está proporcionando e eu acho que nós temos que nos mobilizarmos para irmos mais ao teatro. Porque, como diz o Winnicott, a arte nos ajuda a viver. Né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque tudo isso não é só para quem é psicanalista, quem é psicólogo, isso tudo tem a ver com a nossa vida, né? Há pessoas que não procuram terapia por acharem que terapia, psicólogo, psicanalista não é de Deus. Eu já ouvi muito isso. Ou pessoas que são cristãs e não querem ir em psicólogos que não são cristãos. E ficam desconfortáveis, achando então que elas devem procurar alguém que é cristão. A pessoa pode procurar da forma como ela desejar, mas essa questão, ela é um ponto muito comum na nossa vida, no dia a dia. A pessoa às vezes liga pra gente e pergunta em primeiro lugar: você é cristã? Você é cristão? Então tem toda um movimento com relação à questão da psicologia, da psicanálise, da religiosidade de Deus. Então tudo isso é muito complexo, por isso que eu acho importante, aproveitando a deixa, né, dessa peça que está em Americana agora esse final de semana, eu acho importante que a gente possa pensar sobre isso. Né, sobre a questão da espiritualidade. Inclusive eu separei aqui o livro do C.S. Lewis, né, que foi um encontro hipotético, mas é desse autor. Ele é o autor que escreveu as Crônicas de Nárnia, e ele escreveu também esse livro, Cristianismo Puro e Simples. Olha que interessante, em um dos períodos mais sombrios da humanidade, eu estou lendo aqui a contracapa, que foi a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio, né? O Winnicott também falava muito pelo rádio na época dele.
E o C.S. Lewis é convidado no intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. O cristianismo, que ele está tão indigesto ultimamente, muitas vezes perdendo o verdadeiro sentido do cristianismo na nossa geração, muitas questões que envolvem o cristianismo hoje, e ele no rádio explicando a fé cristã de forma simples e clara, como o cristianismo deve ser: simples, claro, amoroso, respeitador, empático, calmo, né? Mas muito respeitoso deve ser. Mais tarde, continuando lendo aqui, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, que é esse livro, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Nesta edição especial e com tradução de uma das maiores especialistas em Lewis do Brasil, você vai encontrar as palavras que encorajaram e fortaleceram milhares de ouvintes em tempos de guerra e ainda reverberam mais de 70 anos depois. Esse finalzinho me é muito interessante, porque, veja bem, palavras que encorajaram e fortaleceram milhares de ouvintes. Veja bem como todos nós precisamos ser encorajados e fortalecidos, né? A psicanálise, no intuito de compreender a mente humana, na minha opinião, no fundo, ela tem esse movimento de encorajar também, de fazer a pessoa se entender melhor com ela mesma. Embora Freud ele foi um grande pesquisador e ele estava no movimento de buscar compreender a sua teoria quando atendia os pacientes, né? E foi quem iniciou toda a psicanálise, mas a gente vê na sequência dele muitos autores, inclusive quando chega o Winnicott também, que é um autor que muito se preocupa com a integração do eu, com a pessoa se sentir feliz no seu dia a dia. Inclusive, o Winnicott cria o Middle Group, que é o grupo do meio. Ele nem pertencia ao grupo da Anna Freud, né, a filha do Freud, e nem pertencia ao grupo da Melanie Klein. Ele ficava no grupo do meio. Enfim, a psicanálise ela vem, né, nesse movimento, assim como o cristianismo. No fim, na minha opinião, tanto um quanto o outro vai trabalhando no movimento de encorajar e fortalecer. Mas tanto a psicanálise quanto o cristianismo, eles precisam ser manejados com muito cuidado e com muita calma. Tanto que quando um paciente chega até nós falando da religião dele, da espiritualidade dele, o primeiro passo da psicologia e da psicanálise é acolher essa vertente, essa face, esse movimento, acolher esse livre-arbítrio da pessoa, essa decisão dela de nos contar, né? E essa decisão dela de ter esse lado dela também experienciado. Nós todos temos que ter respeito à história de vida da pessoa e compreender da onde que vem toda a crença dela e entender se essa crença está ajudando a pessoa a viver ou não. A base é isso, né? Se aquilo que a pessoa acredita tem ajudado ela a viver ou não.
Durante a semana, nós vamos falar aí nos minutinhos do dia, fiquem acompanhando, que a gente vai cuidar desses assuntos, da importância da gente se cuidar e que a gente possa ter a nossa espiritualidade, ter o nosso mundo interno, a nossa emoção organizada. Então, eu desejo que vocês todos tenham aí uma ótima semana e a gente vai se vendo aí nos minutinhos do dia. Uma boa noite para vocês, até mais!